Olá, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo a mais um Papo Teológico. Como é bom estarmos aqui para falarmos das coisas de Deus, para falarmos de teologia, para falarmos sobre aquilo que nós cremos e como podemos crescer na fé e no conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero lembrar que este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranata, o IBM. O IBM é um instituto de educação teológica que foi criado para te ajudar a compreender um pouco mais os aspectos da fé, da teologia, mas também para capacitá-lo a se envolver no trabalho da igreja, para você obter maior conhecimento e assim servir melhor o reino de Deus. Então, assim que retornarmos às aulas, procure um IBM. Com certeza será bênção na sua vida, tá certo? Você pode entrar no nosso site www.igrejamaranata.com.br e lá encontrar a parte onde nós tratamos do Instituto Bíblico Maranata. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco mais na segunda parte do nosso programa, Sermão ou Enrolação, a importância de uma pregação bíblica. Os nossos convidados são eles, pastor Davi Martins, nosso pastor em Copacabana, pastor Ayrton em Nova Iguaçu, pastor Patrick na Tijuca, eu estou lá no Recreio. Que bom, estamos aqui para a segunda parte, para finalizarmos hoje, por favor, tá certo? Em nome de Jesus. Temos que finalizar o nosso papo sobre sermão ou enrolação, a importância de uma pregação bíblica. Vamos lembrar o que nós tratamos no programa anterior. Aliás, se você não assistiu o programa anterior, você pode entrar dentro do canal do YouTube Maranata Tijuca e lá dentro você pode assistir na playlist do Papo Teológico, você pode assistir todos os programas que foram apresentados discutindo temas teológicos. Então, o primeiro programa sobre sermão e enrolação está lá na nossa playlist, só você entrar e assistir. Então, a gente tratou o que no primeiro programa? Vamos lembrar aqui? Primeiro, a gente falou da importância da pregação, a importância para a evangelização, para a doutrina, para o conhecimento. E nós também falamos um pouco sobre o que é pregação e o que não é pregação. Agora, vamos assim pensar, quando a gente está falando aqui de teologia, a gente tem que pensar na pregação. Agora, gente, por favor, entendam um aspecto técnico da pregação. Eu não vou tratar aqui do aspecto da unção, da revelação, que nós entendemos que existe, que vem de Deus, a mensagem de Deus. Mas quando a gente pensa no aspecto técnico da pregação, a gente pensa numa estrutura de sermão, numa forma como ele é elaborado. É um caminho que nós seguimos para elaborar um sermão, como muitas coisas na vida. Então, o que a gente poderia falar? Quais são os tipos de sermões que existem? Como nós, pregadores, e para todos aqueles que estão nos assistindo, como eles podem entender como é a estrutura de um sermão? Quais os tipos de sermão? Eu vou começar com o nosso querido pastor Ayrton. O senhor poderia nos falar um tipo de sermão e como ele é? Sim, um tipo de sermão que eu aplico muito é o temático. O nome já diz, o tema prevalece. Então, como é que se faz um sermão temático? Você tem um assunto, por exemplo, os últimos dias. Os últimos dias são tratados em vários livros da Bíblia, até no Antigo Testamento nós temos falando sobre os últimos dias. Então, você vai desenvolver esse assunto baseado em cada ponto, tratando como, por exemplo, Timóteo fala, os últimos dias são dias trabalhosos, e diz uma lista. Pedro vai dizer, nos últimos dias duvidarão da vinda do Senhor, outro tópico dessa mensagem. 1 Timóteo diz que nos últimos dias, o Espírito diz, apostatarão da fé. Então, outro tópico. Mas nos últimos dias também tem coisas boas. Nesses últimos dias não falou pelos filhos. Hebreus vai dizer. Atos 2 vai dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, repare que os últimos dias, eu estou utilizando o tema. Eu não peguei um texto e desenvolvi só aquele texto. Eu tratei um tema
passeando em todas as escrituras, toda a escritura, esse tema. Um exemplo bom seria esse, os últimos dias. E continua sendo fiel à Bíblia a partir da Bíblia. Não é um tema distante, não é isso, pastor Ailton? É um tema bíblico. Sim, o erro seria se você utilizasse o tema e tratasse qualquer tema que o assunto fosse totalmente diferente. Por exemplo, fé. Fé, fruto do Espírito. Essa fé não é a mesma fé dom. Aí imagine que eu faço tema fé e desenvolva como se tudo fosse igual. E lá a fé dom não é para todos, mas a fé fruto deve ser desenvolvida. Mas também a fé para a salvação. Então repare que o risco do sermão temático é você extrair uma mensagem que não existe. Mas se ela for bem trabalhada em toda a escritura, você pode preparar um excelente sermão. Esse sermão vai ser extremamente bíblico, como faziam os apóstolos. Jesus morreu e ressuscitou. Ele, conforme disse Isaías, Davi disse, o seu corpo não ficaria, né? Então, daqui a pouco ele diz que Moisés falou, o Senhor teu Deus levantará um varão. Olha, o tema Jesus Cristo morto e ressuscitado está em todas as escrituras. Então, você pode fazer um sermão temático, extremamente bíblico e esclarecedor para o ouvinte. Tem muita gente que diz por aí que é só o sermão expositivo que está no Novo Testamento. Isso não é verdade. Existe, mas não é somente ele, correto? Correto. Eu queria até salientar duas coisas. Uma é essa, que nós vamos aqui apresentar alguns tipos, né, de estruturação, né, de sermões, mas não quer dizer que um é o correto, o outro é o errado, é o bíblico, não. Você pode ter sermão bíblico ou não bíblico em todas essas variáveis. É verdade. E uma outra coisa é, a teologia sistemática, ela usa... Não é um sermão, mas ela usa essa linha de estruturação, que é pegar um tema e sistematizar à luz de toda a Escritura. Mas aí você tem que pegar como o pastor falou, cada citação daquele assunto dentro do contexto no qual está sendo falado naquele texto. Não é isso? Fala-se muito do sermão expositivo, né? Mas eu ouvi alguém dizer uma coisa interessante, pastor Patrick. É melhor um sermão temático, bem pregado, bem analisado, bem estudado, bem aplicado, do que o expositivo que você não faz essas relações nenhuma. E que às vezes vira uma mera repetição dos versículos que estão ali, né? Verdade. Enfim, vai mais do caráter do pregador, do desejo que ele tem de buscar. É isso. Eu admiro, por exemplo, aqui, pastor Ailton, o senhor é um exemplo de boas pregações temáticas firmadas nas Escrituras. Eu acho que... Eu sou suspeito para falar, porque eu gosto de mensagem temática. E eu fico até triste quando surge essa história, dizer assim, não, porque a mensagem bíblica ela é expositiva. Eu falo, mas eu passeio nas Escrituras, eu vejo mensagens temáticas. Só que parece que às vezes a gente quer puxar brasa para a nossa sardinha. Já que eu gosto de pregar sermão expositivo, esse é o melhor. É que está na moda. Nós já vamos falar do sermão expositivo, é que está na moda. Entendi. Né? E a gente não pode falar que não é bíblico aquilo que é bíblico. Exatamente. Tá certo? Como então, se o temático também não viesse a expor a Bíblia, né? É verdade. Então... Aqui nós queremos trazer esse equilíbrio que é necessário. Ainda que esteja na moda falar sobre sermão expositivo por aí, aqui a gente vai falar. O sermão expositivo é maravilhoso. É o estilo de sermão que eu gosto, mas não é o único. É possível ser fiel e expor as Escrituras a partir de qualquer estrutura. E quem critica o temático, eu dou uma sugestão. Maranata de Nova Iguaçu, vai lá ouvir o pastor Ailton pregar. É isso aí. Pastor Patrick, já que o senhor está aí preparado... Tô. Tá. Acho que tô, não sei. Qual seria um outro tipo de sermão, então? O primeiro é o temático, o segundo? O primeiro é o temático, que você parte do tema e aí você estrutura a sua pregação. O segundo seria o textual. O textual, o próprio nome já disse, parte do texto e não parte do tema. Sim. Não é que o textual não tenha um tema, mas o textual parte do texto bíblico, que eu vou exemplificar daqui a pouco, e aí o tema surge. Vamos pegar aqui Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, eu vou partir desse texto. Geralmente, daqui a pouco a gente vai falar do próximo, que é o expositivo, ele vai ter semelhanças ao expositivo, mas o textual, basicamente, ele vai trabalhar em cima de um versículo, 2, 3, não muitos, porque senão a coisa se no máximo abre 3. demais. No máximo 3, não sei se isso é convencionado ou não, mas eu acho que até 3 está suficiente, senão você tem muita informação. Mas vamos lá. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, vou pregar sobre ali. Então, posso pegar algumas verdades do texto ali. O sermão textual, ele vai dividir a mensagem
ou os tópicos, ou os pontos, como o nome quiser dar, no texto. Então, eu vou falar sobre, por exemplo, o Senhor é meu pastor. Eu vou falar primeiro sobre o senhorio do Senhor na minha vida. Desculpa a redundância, o senhorio do Senhor, mas o senhorio de Deus na minha vida. Vou falar do cuidado como pastor com a minha vida e com a sua vida. E vou falar da provisão de Deus. 3 pontos, por exemplo. Estou partindo do texto. Então, no textual, a divisão do sermão é baseada no texto. Sei lá, vamos ver aqui rapidamente um outro exemplo. Texto mais conhecido, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Não preciso dividir em 3. Posso dividir em... Esse número de 3 é porque é bom, mas não é sempre. Eu posso falar que o Senhor, Deus amou o mundo. Eu vou falar sobre o amor de Deus. Vou falar sobre entrega, quem ama, entrega. Vou falar sobre fé, todos aqueles que creem. Então, eu estou dividindo o meu sermão baseado num texto específico. Então, a diferença é, o temático, você parte de um tema e você vai buscar textos nas Escrituras para alicerçar isso aí. É isso? Estamos juntos? Perfeito. O textual, você parte de um texto, a princípio pequeno, 1, 2, 3 versículos, e você vai subdividir ou dividir os seus pontos baseado naquele texto, com as verdades bíblicas. E nesse caso, também parece, pastor Patrick, que não precisa muito você entender o contexto, porque a ênfase é aquele texto ali. Né? Não estou dizendo que não seja necessário, porque sempre é importante. Eu diria que é muito bom entender o contexto, mas no próximo tipo é essencial. É essencial, é isso aí. Então vamos partir para o próximo. Né? Vamos lá. Pastor Davi Martins. O terceiro seria o sermão expositivo. O que é? Dê um exemplo também para nós, para nos ajudar a entender melhor. Eu acho interessante que o pastor Ayrton falou uma coisa, que é o que mais ele se identifica. Eu me identifico mais com o expositivo, não que eu não use os outros. Expositivo eu acho interessante. Você faz uma aplicação de um texto, nós chamamos de perícope, né? Perícope. Escolhe um pedaço de texto, né? Uma porção de texto. Pode ser 20 versículos, 30 versículos, 10 versículos, aquele pedaço. E você dali tira um tema. Pastor Davi, para a gente explicar quem está ouvindo, qual a importância da perícope? É onde começa uma história e termina. Ela faz sentido ali. Às vezes é um capítulo, às vezes é dentro de um capítulo, mas só para o pessoal entender o que é uma perícope. Você que trabalha na Sociedade Bíblica, não sei se são todas as Bíblias ou a maioria, que a perícope começa com negrito, uma letra em negrito. Um título. Ou título, então uma letra em negrito, né? Sim. Também, né? Você pode pegar a tua Bíblia e olhar isso, ou título, ou uma letra em negrito, né? Isso ajuda. Se for da Sociedade Bíblica do Brasil. Se for da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso aí. Então, você pega essa perícope e dali você pode tirar um tema. Você tira um tema dali e todos os teus tópicos, os assuntos, precisam estar relacionados ao tema. Eu estou com a minha cabeça aqui fresca, que nessa quarentena eu preparei um sermão, eu já tinha pregado nesse texto, mas não desse jeito. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4 ao 7. Fala da correção do Senhor. Aí o tema seria a correção do Senhor. E eu explicaria, talvez para quem está assistindo, por que eu tirei esse tema. Nesse versículo 4 ao 7, por 7 a 8 vezes aparece a palavra correção. Aí já vai uma dica, que aquele texto, aquela perícope, fala do tema correção. Aí quais são os tópicos que eu daria? Número 1, versículo 6, fala assim, a correção é do Senhor. Ou seja, quem me corrige não é o diabo. Quem me corrige é o Senhor. Tá? Quem corrige é o Senhor. Para quem ele corrige? Versículo 6. O mesmo versículo dá 2 tópicos. Ele corrige os filhos e ele corrige a quem ele ama. Quem está sofrendo por causa da correção, doendo, falaria o seguinte, poxa, mas Deus é ruim? Não, Deus te corrige porque ama. Qual é a sua postura diante da correção? Você não pode nem desprezar, nem menosprezar, e nem se dar uma de fraco. E assim vai, você tem ali 6, 7 tópicos, que você vai encerrar todos eles, e você pode dar um contexto anterior, que falar que aquela correção tem a ver com os heróis da fé, Hebreus capítulo 11, dizendo que aquela carta foi escrita para os judeus cristãos que estavam padecendo perseguições. Aí o autor, no capítulo 12, fala que tudo aquilo era uma correção do Senhor. Entendeu? Então, para a gente diferenciar, porque o textual e o expositivo são muito semelhantes, o expositivo ele pega um versículo, o textual,
1, 2, 3 versículos no máximo. O expositivo pode ser bem mais do que um, aliás, será mais do que um, bem mais, porque vai pegar o contexto. E também poderíamos dizer, pastor Davi, que o sermão expositivo ele se baseia numa exegese do texto, numa interpretação mais criteriosa do texto bíblico, o que está acontecendo no contexto, qual é a motivação da escrita, e aí cada tópico desse que você separou no texto, você vai aplicar dentro desse contexto. Seria isso? Seria. Você, no sermão expositivo também, acho que todos os sermões, mas no sermão expositivo dá mais ênfase a isso. Você precisa falar o que o autor quis dizer. Sim. O que o autor quis dizer com aquele texto. Então você precisa falar exatamente isso. Para isso você precisa fazer uma exegese bíblica, pegar o que aconteceu na cultura, naquele tempo, o que o autor estava pensando. Uma carta que Paulo escreveu livre, não é o mesmo sentido uma carta que ele escreveu preso. Claro. Não é? Então você faz uma exegese do texto, contexto anterior, contexto posterior. Muito bem. Bom, esses são os 3 principais, correto? Que mais são utilizados nas igrejas. Mas nós temos outros tipos de sermão por aí, né? Tem um que uma vez, eu lembro de uma pessoa que pregava assim na minha infância e adolescência. Faz muito tempo. Faz muito tempo. Que era o sermão acróstico. Né? Vamos pegar um exemplo. Ele pega a palavra Deus, aí ele pega a palavra D e fala, a palavra D, Deus é o dono de tudo. A letra D. A letra E, eterno. A letra U, único. A letra S, Salvador. E aí prega em cima disso. Né? Eu já vi isso. Hoje não é muito comum, mas no passado tinha. E, aliás, os textos de Salmos, por exemplo, eles são construídos num acróstico. Não é isso? Salmo 119, 176 versículos, são 22 letras hebraicas. Então, 176 dividido por 22, se você olhar, cada seção vai ter 8, não é isso? Isso. É um acróstico. Sim. Correto? Sim, sim. Então, é um modelo também que tem nas escrituras. Tem sermão que é biográfico. Eu lembro de uma mensagem que eu ouvi do reverendo Hernandes Dias Lopes sobre Paulo. É biográfico, ele conta a história do apóstolo Paulo. Ele vai para a Bíblia, ele lê o texto bíblico, mas ele está contando da história de um homem. Né? E existe gente que prega esse tipo de sermão. Tem um tipo de sermão que... O biográfico, se você pensar... ele pode também ser temático. Temático. Só que aí, eu estou falando, prega expositivo, mas não percebe que esse é o biográfico que usou uma biografia, mas é um temático, você usou um tema. Eles se relacionam, né? Não tem como fugir disso. Pastor Assi, eu posso dar uma dica? Eu já tinha te pedido antes, né? Vou dar aqui... Só deixa eu terminar de falar esse, aí você já fala ótimo. isso, porque esse livro vai ajudar muita gente que quer aprender sobre os estilos de sermão. Mas eu estava pensando também no sermão alegórico. É importante a gente falar um pouquinho sobre isso. O que é um sermão alegórico? Algum de vocês gostaria de falar o que é alegoria quando se coloca isso numa pregação? Nós vemos o apóstolo Paulo se utilizando da alegoria em Gálatas. Sim. Então ele se utiliza de Sara e Agar, que representa alguma coisa no futuro, a Jerusalém de cima, a Jerusalém de baixo. Você pode usar uma alegoria da Arca de Noé. Você pode se utilizar de uma alegoria trazendo verdades espirituais, verdades de prática. Muitas das interpretações de Paulo, quando citam o Antigo Testamento, são alegóricas. Então, ainda... Mas é bom destacar que ser alegórico, isso você falar? É isso que eu vou falar. Sim. Então, existe alegoria, mas existe um limite para a alegoria. Sim. Tá? Por quê? No meio pentecostal, principalmente, do qual nós fazemos parte, nós temos um abuso no uso das alegorias nas pregações. O que você ia falar? Não, eu ia falar isso também, que existe um limite, mas eu quero voltar até da nosso bate-papo da semana passada. A Bíblia precisa explicar a própria Bíblia. Verdade. É isso. Então, não é porque eu acho que é simbólico, alegórico. Eu não achei é isso isso e vou... Não é. A Bíblia tem que me mostrar que aquilo é alegórico. Então, eu vou ter respaldo bíblico para aquilo, porque senão você abre um leque e aí vira uma coisa doida. O que é uma alegoria? Para as pessoas entenderem. Uma alegoria, vou tentar definir aqui. Me ajude depois, tá? Uma alegoria, eu diria que é algo... Vamos aqui.
através de símbolos, de algo imperfeito que aponta para algo além do literal. É uma explicação a partir de símbolos. É a partir de símbolos, de sombras, de tipos bíblicos. Tipos bíblicos, eu, por exemplo, sou arquiteto, tá? Também de formação. Então, o arquiteto vai fazer um projeto, ele às vezes, um prédio, ele faz, às vezes, uma maquete, que é um protótipo. Um prototipo. Ou seja, ele monta uma maquete, um prédio, numa escala menor. Não é o prédio, é imperfeito, menor, mas aponta para algo perfeito, maior. Então, assim, o Antigo Testamento é rico nesses símbolos, figuras e sombras alegóricos que apontam para algo maior, eterno, espiritual. Mas, repito, a Bíblia tem que explicar a Por própria exemplo, Bíblia. Jesus, o Antigo Testamento, no Novo, hoje, eu posso afirmar que o Cordeiro de Deus é Cristo. Sim. Posso afirmar. Exatamente. Que foi o princípio que você falou, pastor. Isso. O Antigo fala do Cordeiro, que foi sacrificado, tal e tal. João Batista declara, lá no batismo, né? Este é o Cordeiro de Deus, né? É o Cordeiro. Então eu posso aplicar alegoricamente, se eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que a melhor alegoria que você tem, se eu posso dizer assim, é tudo aquilo que está no Antigo, que o Novo declara, né, e faz referência ao Antigo. Muito bem, vamos pegar um exemplo ruim de alegoria. Eu não lembro qual de vocês falou sobre bondade e misericórdia como os anjos. Foi um de vocês três que me falou isso? Não? Não, Então eu vou contar a história. É. Eu lembro de alguém que falou que um pastor estava pregando, eu acho que foi a pastora Raquel Alexandrina. Foi ela. Que um pastor estava pregando, e aí alguém chegou em casa falando que tinha descoberto a verdade sobre o Salmo que dizia: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E esse pastor descobriu que bondade e misericórdia eram dois anjos. Essa é uma interpretação e uma pregação alegórica que não é correta. Tá certo? Definitivamente. Definitivamente. Isso tem uma coisa de triste, às vezes, que uma pessoa... Existem pessoas que são leigas, né? E existem pessoas que não querem aprender, né? Eu não quero aprender, eu tenho recurso, mas eu não quero aprender. Aí ela ouve um pregador desse pela internet, em algum lugar, aí ele olha e fica assim: meu Deus, que revelação. Meu pastor não tem essa revelação. Sim, é isso Que mesmo. coisa, ele está pregando a Bíblia. Eu participo de um grupo de WhatsApp de alguns pastores amigos, a maioria do Espírito Santo, né? Estado do Espírito Santo. Aí eles colocaram um vídeo. Começamos o mês de junho, na quarentena, não começamos? Aí ele leu lá: e no 6º anjo, foi o anjo Gabriel visitar Maria. E depois da visita do anjo, no 6º mês, mudou a vida de Maria. Ela ficou grávida da maior bênção desse mundo, Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje, o 6º mês, 1º de junho. Deus vai mudar a tua história. Alegoria. Alegoria. E outra, aquele 6º mês da Bíblia não é o nosso Não é o 6º nosso, mês. né? Já começou errado. É entendeu? isso aí. Eu lembro também de essa eu vi. Isso é comum, eu já vi várias gente falando. Que quando Davi desceu para pegar as pedras para matar Golias, as pedras tinham um nome. Uma delas era maravilhoso, outra era conselheiro, outra era Deus forte, outro pai da E eternidade. pior outro que bate poderoso. certinho. E bate certinho. Aí ele falou: mas não precisou das 5. Só a pedra Deus forte foi suficiente para derrubar o gigante. É alegoria, a Bíblia não está dizendo isso. Então, é importante você ter muito cuidado com esse tipo de pregação, principalmente no meio pentecostal. Isso. A gente tem que tomar cuidado O com problema isso. do meio pentecostal, né, que a gente faz parte, então a gente fica à vontade de Pra falar. falar, é isso Exatamente, aí. Porque tenta espiritualizar tudo, É isso aí. simbolizar, e então ele tenta tirar verdades que não existem. Por exemplo, não existem aquelas verdades. Salmo 19. Aí você vai ver: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No hebraico existe uma figura que a gente usa chamada paralelismo. Sim. Então o que acontece? Se você olhar a lei, o testemunho, o mandamento, Ou seja, o que é? Ele repete. Ele fala de uma forma e repete de ele dá outra. ênfase. Então tem
o antitético, como, por exemplo, o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O ímpio é como a escuridão, nem sabe ele onde tropeça. Aí a pessoa quer pegar cada palavra, simbolizar, quando na verdade o que o autor quer mostrar é a distância entre o justo e o ímpio. E o hebraico tem essa da repetição, da antítese, né, o antitético, né, o paralelismo antitético, que dá essa ideia de afastar, de você demonstrar a diferença de uma forma que vai numa gradação. Sim. E aí o indivíduo vê aquilo, ele pensa, a lei do Senhor é perfeita, porque, meus irmãos, a lei no texto tal é isso, não sei o quê. O testemunho é muito importante, porque o testemunho é aquilo que a gente demonstra que Deus é. A mesma coisa. E é a Mas mesma coisa, é a mesma coisa. O Salmo de 119, então, ele fala mandamento, estatuto, Usa testemunho, sinônimos. Lei, ordenança. ordenança, e são sinônimos no texto. O autor, que muitos acreditam que foi Esdras, né, que escreveu, tal, ele faz de forma perfeita a ênfase nas escrituras, na palavra. Até porque o texto ficaria muito chato se ele repetisse o mandamento 20 vezes. Exatamente. Lá, E 176 versículos, e às vezes no mesmo versículo 2, 3 vezes. E você fica mandamento, 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 mandamento. Quer ver outro exemplo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. O foco é a palavra, que é lâmpada, e luz é um sinônimo para repetir algo que já dito. Né? Então é exatamente isso. Muito Eu vi bom. alguém falar uma coisa interessante sobre esse verso. É 105, né? 119, 105. Ele não falou nada errado, mas eu achei bonita a aplicação que ele fez. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Farol de baixa e farol de alta. Deus, a palavra ilumina tanto teus passos hoje, como teus passos para o futuro. Achei bonita essa. Ele deu uma interpretação. É uma aplicação. Uma aplicação. Agora, É sinônimo. é sinônimo. Né? É sinônimo. E Os é dois são meio farol de alegórico. baixo e de cima. Sim, mas a aplicação não é errada porque Não está errado. é a mesma. Não está errado. A iluminação é para baixo e para frente. Não está errado. Mas veja o quanto a gente Ele só não precisa pode entender. falar que é isto. É isso. Entendeu? Muito Bateu o bem. martelo. E vamos fazer uma pergunta aqui para a gente terminar os tipos de sermão. Tem sermão chato? Tem. O pessoal brincando diz que tem Os islâmicos, né? tem o sermão espada e o sermão punhal, né? Não, eu dizia outra coisa. O espada é aquele longo, chato e frio. Mas é aquele sermão que a pessoa se cansa, a pessoa não aguenta mais ouvir. E aí a brincadeira é uma espada, não é punhal. A mensagem hoje foi punhal. Pentecostal tem isso, né? A mensagem foi rápida, foi um punhal. Quer dizer, já entrou mesmo. E a outra, hoje foi espada. Hoje foi espada, longa, chata e fria. Então é uma brincadeira, mas é porque às vezes o pregador ele fica naquela mensagem, naquele assunto, e a pessoa já não aguenta mais ouvir, porque ele fica repetindo, prolixo. Muito cuidado, às vezes, com essa coisa de citação em hebraico e grego, porque Pregação o hebraico é uma língua mais pobre que a língua grega. Aí o que acontece? Uma palavra tem diversos significados. Em hebraico, às vezes, sabe disso, né? E aí o indivíduo quer desenvolver aquilo. A pessoa já não tem nem ideia do que é hebraico. Não, porque no hebraico esse versículo significa pá, 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 pá. E também o tradutor, pá, pá. Aí a pessoa fica desenvolvendo. No final, o que ele está falando? O que é, na verdade, o versículo? E aí fica chato, porque a pessoa não entende. E fica... Você citar, explicar uma palavra rápida, eu acho maravilhoso. Mas nunca dizendo assim, é assim. 500 tradutores divergem, às vezes, e o indivíduo quer mostrar conhecimento. Meus irmãos, as traduções estão erradas, porque aqui tem que ser assim. Então, ele quer mostrar conhecimento. Quando ele fala isso, eu já fico arrepiado. Sim. Aí, quando ele quer mostrar conhecimento, ele tem que desenvolver. Aí ele começa a enrolar. Então, para mim, pregação chata é aquela pregação que você não aguenta ouvir por não ter conteúdo, porque às vezes ela é demorada, mas tem conteúdo. Sim. Não tem verdade bíblica. Às vezes você sente que o indivíduo você já cansa porque ele está inventando. Sim. Eu costumo ter um pregador que eu conheço que ele esticava o grego. A gente chamava de esticar o grego. Aí porque aí ele ia na interpretação, isso quer dizer isso. Aí, meu Deus do céu, é isso tudo? Mas para o público mesmo, pouco se retém. Chato. Pouco se retém, né?
É porque o que mais importa para quem está ouvindo o sermão é ele entender o que a Bíblia está dizendo e aplicar isso na vida. Né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz, eu tenho que ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Essa é uma boa pregação. Lê o texto, bem lido, com calma. Explicou o texto, né, o que esse texto está dizendo, e aplicou esse texto à minha vida. Esse é um bom exemplo de um bom sermão. Não é isso? Pastor, fala desse livro para nós. Eu acho que é uma boa sugestão para aquele que quer conhecer um pouco mais sobre pregação. Pastor Assi, uma vez eu ouvi algo do pastor Antônio Gilberto, um teólogo da Assembleia de Deus, que já dorme no Senhor. Ele falou que, às vezes, você não precisa de uma luz para começar alguma coisa. Você precisa de uma centelha. Se tiver esse ambiente todo numa escuridão, e você não saber aonde é a saída, e alguém acender lá um fósforo, você já sai por ali porque é uma centelha. Eu comecei a pregar há quase 30 anos. Por quê? Porque teve um cursinho na minha igreja. Sabe qual é o nome do curso? Curso Simples para Pregadores Leigos. Esse aí é para mim. E fui, aquilo despertou meu interesse. Despertou. Então, talvez esse programa, além de instruir algumas pessoas, pode estar despertando em você o interesse em saber mais. O que são esses sermões? Como é que eu posso me aplicar? Eu queria indicar para você um livro, esse aqui, só vai falar de sermão expositivo, tá bom? Esse livro aqui, se você me der R$1.000, eu não vendo ele. 2006, Dr. Russell Shedd dedicou esse livro aqui para mim, eu tive a oportunidade de estar com ele. Pregação Bíblica, o Desenvolvimento e a Entrega de Sermões Expositivos. É um livro que você vai ler 3, 4, 5 vezes. Depois que eu li esse livro, ele me ajudou muito a preparar sermões e a ler o texto de uma outra maneira. Esse escritor aqui, Adam Robinson, foi um escritor que há mais de 20 anos ele ensinou a pregadores a preparar sermões. Então, olha, ele custa aí R$25 a R$30, na internet você consegue, o frete é barato, você pode comprar, uma dica aqui minha, tá bom? Muito bem. Gente, vamos lá. O nosso tema é sermão e enrolação. Vamos falar algumas coisas aqui sobre enrolação? A pergunta que eu tenho a fazer a vocês é: como que nós podemos saber que um sermão deixou de ser uma pregação bíblica para se tornar uma enrolação? Tá certo? Pastor Patrick. Bem, eu acho que existem várias maneiras, né? Várias coisas que a gente pode perceber. A primeira delas é quando o foco sai das Escrituras. Quando o foco passa a não ser mais a palavra de Deus. E aí esse foco pode ir, o holofote pode ir para onde quiser. Uma das coisas que mais acontece é ir para o pregador. O cara vira a atenção. Aqui um parênteses rápido. Quando eu fiz seminário, eu me lembro de uma aula assim, ó, falou, futuros pastores, se a sua gravata, eu lembro até hoje, for chamar mais atenção... Eu já ouvi isso. Falou para mim, para mim e para os alunos, para a classe. Se o teu terno, se a tua camisa, a tua gravata chamar mais atenção que a pregação, mude o terno, mude a gravata, mude a camisa. É só um exemplo bobo, mas tem um fundo de verdade nisso. Porque nós não podemos, o pregador não pode chamar atenção para si. Muitas vezes acontece, tá? Às vezes por culpa do pregador e às vezes até porque fazem com o pregador. E às vezes nós temos que desconstruir essas coisas, porque as pessoas colocam a gente... Então, de uma forma bem resumida, nesse primeiro momento, eu diria, se fugir o foco da palavra para o pregador, se fugir, por exemplo, também, não para o pregador, mas para a eloquência do pregador, ou fugir para, me ajuda aí, se fugir para técnicas de oratória, aí está errado. Tem que ser a mensagem. Poderia ser quando o pregador se torna mais importante do que a mensagem. Seja vestuário, seja técnica de oratória, seja, enfim, o que for. Aquelas palavras, a gente fala o quê? Chavão, não? Palavra-chave. Jargões, né? Com jargões. Os jargões, E assim, vamos lá, falar de novo, no nosso meio pentecostal é cheio disso, não é, gente? Posso contar uma história? Por favor. Um pastor amigo meu, ele fez algo, não estou aconselhando ninguém a fazer, mas pentecostal, igreja pentecostal, e não igreja pequenininha não, mas igreja pentecostal. E ele começou a perceber que na igreja que ele congregava, chegava o pregador, dava um grito, rodopiava, e uma igreja um porte grande. Era glória a Deus e aleluia o tempo todo.
mas ele via muitas heresias. E aí um dia o que ele fez? Foi pregar. Só pregou heresia. Começou a ler o texto. E estou dando um exemplo. Meus irmãos, eu quero dizer que nós não vamos para o céu, porque nós sabemos que nós fomos feitos para ir para o inferno. Porque... E a igreja, aleluia, glória a Deus, Deus está aqui, céu na terra. E ele só falando heresia. Só falando heresia. E aí ele parou. Meus irmãos, vocês prestaram atenção no que eu preguei? Eu disse que nós não vamos para o céu, que o nosso lugar é o inferno. Ah, ele falou de propósito. Não, ele fez de propósito. Aí tá. Aí passou um tempo, ele contou que passou um tempo, começou de novo, via aqueles pregadores pentecostais, até de nome e tal, e falava heresia, e todo mundo dava glória. Ele fez de novo. Um dia ele foi pregar e fez de novo. E qual não foi a surpresa dele? Ele disse, poucos mudaram. Depois vinham outros pregadores em festividade, pregavam falando heresia, pregavam não sei o quê, e o povo, glória a Deus, aleluia, Deus está aqui, Deus... E aí quando saíam, falando, hoje foi demais, hein? Hoje foi céu na terra. É isso aí, é isso aí. É quando a performance é mais importante do que o conteúdo da mensagem. Eu posso ganhar do pastor Davi historinha hoje? Pode. Contar outra historinha aqui. Não entendi a piada dele. Eu só não estou rindo porque eu não entendi a piada. Olha, eu acho que eu já contei para vocês, eu trabalhava no Banco do Brasil, e um pessoal, os vigilantes gostavam de conversar comigo, e aí um chegou para mim, rapaz, ontem na igreja, foi na igreja de Santa Cruz, foi céu na terra. Eu falei, é mesmo, rapaz? Ele falou, ontem, não vou dizer o nome do pregador, aquele pregador pentecostal, e ontem o céu desceu lá na nossa igreja. Eu falei, é mesmo? Eu falei, e o que houve? Ah, rapaz, e o que ele disse que o céu desceu? Porque deve ter sido algo maravilhoso para o céu descer, né? Aí ele disse assim, não, ele foi pregando e ele falou, vocês sabem por que Jó sofreu? Vocês sabem por que Jó sofreu? E aí aquele impacto, todo mundo ficou assim, né? Porque... Jó sofreu. Por que Jó sofreu? Aí ele diz, Jó não era dizimista! Meu Deus. A igreja veio Desculpa, abaixo. é um miserável um cara desse, me perdoa, cara. Manipulador, cara. Manipulador. E aí eu conversei com ele, falei, meu filho, mas onde é que diz isso? A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus falou isso do Jó. Deus falou isso. E como é que ele pode dizer uma coisa dessa e vocês darem glória a Deus, aleluia? Vocês tinham que estar clamando por esse Senhor. Tem misericórdia desse homem. É isso mesmo. É isso mesmo. Ai, Infelizmente Jesus. existe. Sabe o que eu Eu estava tenho que lembrando? confessar um pecado aqui diante do povo. Uma hora dessa dá vontade de ser um profeta de verdade e profetizar as enfermidades de Jó na cabeça do infeliz desse. Como é que o cara faz isso com o Jó, rapaz? E com o povo que está na igreja Com o também, povo, né? né? Sabe o que eu estava lembrando nessa questão da performance e do pregador ser mais importante do que a mensagem? É que a proposta do surgimento do colarinho clerical foi justamente para que o pregador não aparecesse e que todos Não fossem sabia iguais. dessa, é verdade? Esse é o problema. Legal. Ele não foi criado pela Igreja Católica. A criação é protestante. Né? Então, essa é a origem. Para que o pregador desapareça. Interessante, seja essa igual. vestimenta hoje O princípio é é correto, vendida cara. nas lojas católicas. Né? Também, né? Tem igrejas de linha protestante que usam, históricas, mas as igrejas católicas... Mas o Legal, princípio está correto. O princípio está correto. Correto. O pregador tem que desaparecer. Exatamente. Né? Quem tem que prevalecer é a mensagem. Muito bem, gente. Amém. Muito bem, gente. Já falamos uma razão, uma forma de nós identificarmos que uma pregação, na verdade, está sendo uma enrolação. Pastor Ayrton, o que mais a gente pode identificar nesse caminho aí? Nós podemos identificar quando um pregador, ele termina a mensagem e você não sabe o que ele pregou. Quando ele atirou para todo lado, ele pegou um assunto, falou sobre tudo e não falou sobre nada. Porque ele começou e não terminou, ele começa a falar de um assunto, aí vai para outro. Isso é muito comum, por incrível que pareça, no meio pentecostal é mais comum. É comum. O indivíduo lê um texto, você fica esperando, e quando termina a mensagem, você pergunta, mas tá, o que ele quis dizer nessa mensagem? Você não sabe, porque ele falou sobre tudo, e no final você não entendeu nada. Qual foi a mensagem? Não sei. Deixa eu pegar um gancho aqui, você. Eu não vou te atrapalhar, não. Já perdi a conta de quantas vezes eu falei isso no início de uma mensagem. Sabe qual é o meu desejo hoje? Um deles é que você chegue em casa
teu marido, a tua esposa, teu pai ou teu filho, pergunte assim, ó, o que foi pregado? E você, numa frase, resuma o que foi falado na igreja. Senão não adianta nada. Não é, pastor? Não adianta nada. Você falou. É isso aí. Então ele leu o texto, foi embora do texto, nunca mais voltou para o texto, né? E passou por vários outros textos e não explicou nada. Mas isso aí, pastor Assir, pode ser, talvez por motivos diferentes. O cara que, enfim, porque Boa, Patrick. faz isso mesmo, mas às vezes nós corremos esse risco de ter muita informação para passar e ter uma coisa ampla, mas a mensagem não pode ser tão abrangente assim. Divide a mensagem. Isso. Vou falar sobre isso hoje, porque senão o povo se perde. Eu não posso, porque o nosso público, ele é muito heterogêneo. Tem pessoas com profundidade de conhecimento, tem outras que são rasas. Descrente. Tem descrentes e tem crentes. Tem gente caminhada com Deus há 20 anos, tem gente começando. Então, assim, tem que ser acessível, a pessoa tem que sair sabendo o que ela recebeu. Verdade. É importantíssimo isso. A nossa comunicação tem que ser uma boa comunicação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Isso acontece conosco. Nós cometemos esse erro. Domingo que vem vai ter EBD. Aí o descrente, o da outra religião, a pessoa que veio do mundo, vai ter o quê? O que é EBD, Davi? O que é EBD? Não sei. Domingo que vem vai ter um estudo bíblico, nós chamamos de escola bíblica dominical. Tem momentos na igreja que a gente precisa até gastar um tempinho, investir um tempo, para explicar. Vai ter EBD, vai ter o culto de não sei o quê. A pessoa não sabe, a pessoa precisa ser bem informada quando sai. É verdade. Né? E o evangeliquez, né? O crente pentecostal é ainda mais, né? Gosta de usar algumas expressões bíblicas. E aí, vaso? Fala, varão. E aí, tá no óleo? Daqui a pouco a gente vai sair daqui, vai ter um maná. Vai ter um maná. Gente, as pessoas não entendem. Às vezes eu vejo gente dando aula para criança e usando versículos bíblicos, às vezes com expressões que nem adulto entende, quanto mais crianças, né? Então, esse é um perigo também, não é, pastor Ayrton e pastor Patrick? Óbvio que é um perigo. E não só... Talvez, tem situações que são perigosas, mas tem situações que não são nem perigosas, mas não acrescentam nada. É tempo jogado fora, porque... E não ajudam. Se eu estou falando algo que o outro não... E eu sei que o outro não está entendendo, eu preciso parar e reformular o que eu estou falando, senão não tem comunicação, né? Perdeu o objetivo. Perdeu o Se objetivo. você tem uma mensagem e o outro tem que receber a mensagem e ele não consegue entender, decodificar a mensagem, você perdeu o objetivo da mensagem. Por que Jesus usou figuras da realidade daquele povo daquela época? Porque ele queria que o povo entendesse o que ele estava falando. Então, Se Jesus estivesse aqui hoje, ele falaria de quê? Ele falaria, por exemplo, de surfar nas ondas do Espírito na praia. No Rio de Janeiro, falaria. Ele falaria de internet. Não, estou falando sério, falaria. Ele falaria que você está conectado. Estar conectado. É isso aí. Entendeu? Falaria de esportes. Falaria, sem problema nenhum. Jesus usa elementos do contexto cultural, do dia a dia das pessoas, né? Das profissões, das histórias da vida. Jesus usa coisas da vida. Tem que facilitar. Pregador, é a minha opinião, você pode, quanto mais você estuda e mais você busca a Deus, você tem que ser mais simples no falar. Boa. Perfeito. Porque todo mundo tem que me entender. Porque tem gente que quer falar um angeliquez. Né? Parece que quando o sujeito pega o microfone, ele até muda o tom de voz. Muda. Né? Meus irmãos. Mas você reparou quando a gente fala... Agora, brincadeira da parte, quando a gente fala que Deus falou, a gente grossa a voz? Como se Deus falasse assim. Por que Deus fala assim? Não tem... estereótipo nosso nós criamos, enfim. Patrick Wimmer. Não, isso aí é... Muito bem. Pastor Davi Martins, qual outra possibilidade que nós temos de estar enfrentando uma enrolação e não uma pregação bíblica? Boa. Vocês estavam falando, né? Eu li uma certa vez uma coisa interessante. Olha que coisa que dá assim para a gente uma responsabilidade. Um escritor disse assim: uma névoa no púlpito traz uma grande nuvem espessa na congregação. O púlpito não pode ter névoa. Aquela coisa assim que a congregação ela já se perde, né? Uma outra para uma enrolação seria, eu já vi isso algumas vezes, ler o texto bíblico como justificativa. Justificativa para quê? Para falar qualquer coisa. Qualquer outra coisa, menos o texto bíblico. Só para não dizer que não leu. Só para dizer que não leu. Eu vou falar sobre o copo d'água. Eu poderia ler qualquer texto. Eu vou escolher o Nido Nité, Salamé, Minguê. Vou escolher esse aqui. Aí ele fecha a Bíblia e ele fala sobre
psicologia, não estou falando que a psicologia é errada, mas usar só para psicologia, falar de política, de contar só experiências dele, e cadê a Bíblia? Você não se alimentou. Deixa eu dar honra aqui a Débora, do pastor Davi Pereira. Ela sabia que eu viria para cá, ela me mandou um zap de um livro que ela estava lendo, achei lindo aquilo. Ela falou assim, você prefere refrigerante ou você prefere leite? E o autor estava dizendo exatamente sobre a pregação. O refrigerante tem fortes emoções, tem gás, e você compra, ele tem um sabor gostoso, mas não tem nutriente. O leite não tem emoção nenhuma, mas é cheio de nutriente. O que você prefere, pregador? Dar refrigerante ou você dá leite para a igreja? Não é a tua igreja, é a igreja de Jesus. Né? Sim. E eu estava pensando também, pastor Davi, que às vezes a pessoa, o pregador, e isso todo pregador corre o risco de cometer, ele tem algo na cabeça. Então, eu preciso falar isso. Então, ele vai atrás de um texto qualquer só para justificar que leu a Bíblia, permita-me usar essa expressão para que fique bem claro, para vomitar o que ele queria falar. Às vezes é para ferir alguém, às vezes é para bater em alguém, às vezes é para cobrar alguém, às vezes é para desabafar uma injustiça vivida, alguma coisa. Mas ele só lê, então, para desabafar e não para ser fiel ao texto bíblico. Mas é bom diferenciar esse assunto da pregação temática. Que o cara também tem, por exemplo, a minha igreja eu estou vendo uma realidade, uma demanda, está havendo divisão na igreja. Eu preciso pregar sobre unidade. É a realidade. Eu vou para um texto bíblico, temático falando sobre isso, mas não é para vomitar, não é. Eu não estou usando o texto de maneira solta, tem um propósito ali. O que ele falou, você está falando assim, o cara quer falar algo, abrindo o texto ou não abrindo o texto, ele ia falar a mesma coisa. Isso e aí está errado. Ele não tirou a mensagem do texto, ele impôs o que ele queria falar, escolheu um texto e falou. Exatamente. Aí nós voltamos a falar do que a gente falou no programa anterior. Tudo vai culminar no caráter do pregador. É isso aí. É verdade. Você tem que perguntar, por que eu estou pregando isso? Posso contar uma historinha para ganhar dele? Só uma. Vai ser legal. Pode. Olha, eu prometo que eu não vou contar história nenhuma hoje. Tá? O povo vai gostar. Se você não gostar, fala que gostou para não ficar sem graça com ele. Essa história de o que eu prego. Porque o pessoal vai achar que tudo serviu para carapuça. Um pastor de uma igreja chamou alguém para pregar e falou, vai pregar sobre o quê? Aí ele falou assim, vou pregar contra o adultério. Não faz isso não, cara. O maior adúltero aqui da igreja é o maior dizimista. Não prega sobre adultério, não. Não pode? Não, eu vou perder aqui o maior dízimo da igreja. Também tem isso, alguns pregadores que pregam, né? Não pode afetar. Você vai pregar sobre o quê? Eu vou pregar sobre mentira, então. Esse tema está aqui. Não, rapaz, aqui tem uma meia dúzia de uma família, que é a família de mentirosos. Eu vou perder a família toda, vai jazear a igreja. Ele falou uns 10 temas, nenhum podia pregar porque a igreja... Aí o pastor perguntou, cara, eu prego sobre o quê, então, na tua igreja? Ele, faz o seguinte, pega contra judeu, que não tem nenhum judeu na minha congregação. Muito bom, muito bom. Eu só para lembrar, uma vez o pastor Marcos Batista, nós estávamos juntos, eu e ele, numa ação de trabalho, e aí uma pessoa falou assim, gente, eu preparei uma pregação, ficou boa, ficou top, é sério isso, e me ajuda a encontrar um texto bíblico para eu encaixar nessa pregação. Jesus do céu. Falou isso para a gente. Então isso existe, isso é um problema. Pastor Assi, posso ler um texto aqui? Por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 1 e 2. 2 Coríntios 2, 1 e 2 diz assim, Paulo escrevendo, irmãos, quando eu estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Não tem a ver com a nossa oratória, não tem a ver com quão complexo eu falo, não, pelo contrário. Aqui o tema precisa ser Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Essa é a mensagem bíblica. E muitas vezes o que mais se prega é sobre... E aí vou falar uma coisa aqui que não é errado pregar sobre Daniel. Não é errado pregar sobre Ananias, Misael, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não é errado pregar sobre Noé, sobre nenhum. Mas, pelo amor de Jesus Cristo, Jesus é o centro das Escrituras, gente. Pode reparar, muito pouco se ouve sobre Jesus nos nossos púlpitos, cara. É verdade. É duro dizer isso. Se ouve pregações sobre princípios de homens de Deus,
que não, repito, não é errado, mas Jesus vai ao largo. Ele não está no centro das Escrituras. E Paulo falou, não estou preocupado em falar bem, eu estou aqui parafraseando, tá? Na versão atualizadíssima. Eu estou preocupado em falar de Jesus Cristo crucificado, porque é o único caminho de vida eterna. É isso, na verdade, né? É isso aí. O foco da mensagem era esse. E a partir desse aspecto, pastor Davi, que o senhor falou, e vocês também, pastor Ayrton e pastor Patrick, a gente vive um contexto hoje em que a gente também percebe, além de você falar de assuntos, que você corre o risco de falar de assuntos que não estão no texto e vai fugir dele, é trazer para o púlpito dois aspectos que predominam a sociedade desse tempo que nós vivemos: política partidária e ideologias de caráter acadêmico, socialista, enfim, qualquer coisa assim, ou capitalista, né? Ideologias. Qual é a percepção de vocês sobre isso? Quando um pregador sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, lê a palavra de Deus e mistura a palavra de Deus com ideologias humanas ou com políticas partidárias. Tudo que você prega, que os ânimos estão à flor da pele, você vai ter a tendência de agradar a uns e repelir a outros. Outros. Então, você, num momento desse, que está essa história de esquerda-direita, e ideologia de gênero, tudo, e aí você pega, nós estamos falando de pregação, porque eu acho que você tem várias linhas de pensamentos com acertos e erros. Você conversar com os teus jovens, adolescentes principalmente, eu acho saudável você chamar, olha, nós temos que ter cuidado, porque essa ramificação, assim, o capitalismo ele se torna selvagem, ele não pensa no outro. Por outro lado, essa outra linha pensa assim, você conversar. Outra coisa é você pregar uma mensagem causando divisão na igreja por ideologias que nós estamos vivendo, por pensamentos que estamos vivendo. E esse é o grande risco, você divide a igreja por essas questões. E a pregação nossa é Jesus Cristo. Então, nós temos que ter essa condição dada por Deus de conseguir pregar o evangelho de tal forma de que pensamentos diferentes consigam conviver, vendo que Cristo está acima de qualquer pensamento político, ideológico. Primeiro, já é uma tarefa difícil, você tem seu pensamento político, vamos menos imaginar. Conviver com outro já é um trabalho já na minha vida. Agora, eu tenho que ter um trabalho maior, o pregador, de não levar para o púlpito, e aí para ter uma torcida a meu favor, e aí se a outra for menor, não tem problema, eu perco. Não, aquelas pessoas ali são de Jesus. Então o púlpito não é lugar de tirar diferença e discutir assuntos. E é isso que tem sido feito. A pessoa vai para o púlpito, muitas vezes, não pensando no mais fraco, não pensando naquele que você acha até que a linha dele está errada, e você se utilizar de uma pregação e maltratar pessoas. Eu acho que esse tem sido um mal, porque estamos vivendo dias de polarização. É isso aí. Certo? E defender políticos no púlpito, o que vocês acham disso? Olha, a primeira coisa que eu queria dizer a esse respeito, é muito delicado falar sobre isso, né? Mas Sim. precisa ser falado, né? Eu penso que tudo que tem o sufixo ismo vai ter problema, tá? Até quando a gente chama, aspas, cristianismo, houveram erros na história, porque homens estão envolvidos. Então, essa coisa de dizer que um lado está totalmente certo, do lado totalmente errado, eu não creio nisso. O único 100% certo é o Senhor Jesus. Então, eu brinco que eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto. Não gosto de falar sobre isso. Isso não quer dizer que eu seja alguém neutro que não tenha a minha opinião e veja assim, tá? O que me assusta, o pastor Assia, primeiro, eu acho que púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, primeiro ponto. Segunda coisa que eu penso é o seguinte, é a incapacidade dos cristãos de hoje, tanto do púlpito quanto da membresia, de enxergar as coisas à luz da Bíblia. O que eu quero dizer com isso? Se eu sou de esquerda, eu olho para a direita e não consigo fazer. Isso que ele fez está errado, não concordo. Não, mas isso está certo. E se eu sou de direita, eu olho para lá e falo assim, não, isso que não concordo com, mas isso foi legal, foi certo. Não consegue. A ideologia está acima do cristianismo, cara.
está acima do ser crente. Isso é o pior de tudo. Eu, como crente, à luz das Escrituras, aqui o tema é pregação das Escrituras. Então, eu preciso, a Escritura, à luz da Bíblia, ver isso é certo, isso é errado, isso Deus aprova ou não. E não ser de lá ou ser de cá. Então, aqui tem que ser pregado a verdade. E como o líder, ele é uma pessoa que tem influência no que fala, vocês acham que é positivo ele falar? Não, tem que fazer isso, tem que defender esse ou defender aquele. Entendi. Vocês estão falando aí, eu estou até emocionado aqui, porque eu estou vendo a responsabilidade que nós temos que ter nos dias atuais, como pregadores da palavra. E eu amo a nossa igreja, sabe por quê? Eu não sou mandurinha sozinho. Se eu estiver pregando alguma coisa diferente, alguma coisa do meu ego, da minha personalidade, eu tenho o pastor Ari, pastor Assi, eu tenho o pastor Ayrton, o pastor Patrick, meu pastor presidente, pastor Paulo, para me orientar e trazer para o eixo de novo. Porque nós estamos tratando de uma coisa que a linha é tênue. É tênue, é. Nós saímos da linha sem perceber. Eu não estou adulterando, não estou roubando, não estou chegando palavrão. Parece que você está abrindo a Bíblia e está fazendo alguma coisa, você está fazendo certo. Então eu penso o seguinte, nós somos pregadores, nós precisamos falar do mundo da Bíblia e trazendo para os dias de hoje. Então nós não podemos fugir da nossa realidade, nós não podemos deixar de influenciar, pregar contra o pecado, aí eu volto a dizer, mas a linha é tênue. Aí vamos lá, o que está acontecendo hoje na política? Não estou falando que são todos, nem toda a política. Corrupção. Eu posso pregar contra a corrupção, contra a roubalheira, citando a Bíblia, sem a jugular aparecendo, sem citar partido político nenhum, e eu estou falando da verdade bíblica e orientando o povo. Porém, eu não posso trazer isso como uma veia política, sociológica, filosófica, e tentar trazer a política. Aí você... Desculpa aqui interromper e falar outra coisa. Você tocou num ponto que daria um programa sozinho. Essa polarização da política, ela nos assustou da realidade dos crentes de hoje. Foi o que ele falou. Eu amo o Patrick, eu gosto da mensagem dele, eu acho ele um homem de Deus, casado com uma mulher abençoada, uma pastora. Aí se ele falar que ele votou em fulano ou cicrano, já perdeu toda a minha admiração. Tudo que ele falar, a partir, isso você está dizendo, né? A partir de agora, então eu já trago isso para o meio da igreja, já levo para o púlpito e vira uma salada mista, uma confusão que você não sabe nem para onde vai. Perde a essência do Os evangelho. ânimos estão tão exaltados, colegas de trabalho, contando, grupo de família. Grupo de família que rompeu Grupo com o de WhatsApp, família, cara. irmão, cunhado, todo mundo ali, porque alguém elogiou alguma pessoa, sabe o que acontece? A pessoa sai do grupo, deixa de falar com sogra, com mãe. Então, se você imagina, vamos imaginar isso numa família, aí você sobe ao púlpito e se posiciona, em vez de se posicionar por Jesus, porque, sinceramente, eu não confio em homem nenhum que ele não vai errar. Eu penso o seguinte, o homem mais certo, o pastor Davi é uma bênção, um homem que eu admiro, tenho um carinho enorme por ele, mas ele é um homem. Verdade. Eu posso ter acertado até hoje com o pastor Davi, mas não estou livre de errar, porque eu sou um homem. Então, o que a Bíblia nos ensina é que o homem tem que ter o cuidado da confiança que ele tem. Ela é limitada. Só Cristo é uma confiança ilimitada. Então, quando você se posiciona de uma confiança ilimitada em uma pessoa, você está causando um mal espiritual à sua igreja, porque os membros podem seguir você, e daqui a pouco nós temos quase um partido dentro da igreja. É isso. Vai entrar em Coríntios, capítulo 11, que é o texto da ceia. Aliás, vamos lá, isso é que a gente aprende na nossa igreja, com o nosso pastor presidente, pastor Paulo, e é uma prática comum entre nós. Nós não devemos nos rebaixar a qualquer viés ideológico, político, partidário, acadêmico, nada. O evangelho é muito maior e muito melhor que tudo isso. Então, vamos pregar o evangelho e ser fiel a ele. Isso não e nada mais. significa, pastor, que nós somos contra ser um cidadão, estar por dentro, Não. avaliar os partidos, avaliar candidatos. certeza. Conversar sobre isso individualmente. Porque chegou num ponto, teve um pastor nosso, não sei quem foi, que ele falou assim, meu Deus, eu ia pregar sobre Atos capítulo tal. Eu não vou nem pregar,
Porque é o número de um candidato desse aí. Vão achar. verdade. Olha só que ponto a gente chega. Teve não sei se foi Billy Graham, me contaram uma vez que se ele fosse candidato a presidente dos Estados Unidos, ele ganharia a eleição. Aí conversaram com ele, ele disse assim, eu não me rebaixaria tanto. É isso aí. Vamos embora, gente, vamos lá. O Vamos. que mais poderia ser uma enrolação e não pregação, pastor Patrick? Bem, tem mais coisa. Na pregação, como o pastor Hernandes citou, e acho que é comum, né, a gente lê o texto, explica o texto e aplica os princípios do texto para a nossa realidade. E um dos meios de fazer essa aplicação ou de explicar o texto também é trazendo vivências, histórias, né, realidades para explicar uma realidade, né, uma verdade ali. Que a gente chama de ilustrações. Que a gente chama exatamente de ilustração. Então, eu vou fazer uma ilustração de algo, só que quando na mensagem a ilustração começa a ter mais ênfase, mais espaço, mais tempo na mensagem, eu conto história, mais do que a explicação e mais do que a aplicação, aí a balança começa a ficar desequilibrada. Então, acho que, meu ponto de vista, eu creio também que complica. Então, se quando acabar a mensagem, o que o ouvinte lembra é sempre a ilustração que você usou, ou o testemunho que você Ouviu as deu, histórias. é porque a mensagem não teve o seu objetivo, que era exaltar a Deus. É isso aí. Já vimos propaganda, né? Venha que hoje vai pregar o ex isso, ex aquilo, ex aquilo, ex aquilo. O ex-currículo do sujeito é maior do que a mensagem, né? Volta aquele primeiro aspecto, não é isso? 1h30 de culto, ele fala 1h25 dos ex, né? É. Aí ele, ó, hoje eu sou de Jesus, amém. Assim, E às vezes fala com saudade, né? Ah, aquela época. tentando juntar o programa passado com esse, né, que eu vou misturar um pouquinho. O que está na moda? Você falou hoje, bem, pastor, assim, que o tempo passa e a moda vai mudando, inclusive também nas pregações nos púlpitos. O que a gente vê muito hoje? Pregações engraçadas, são valorizadas, que a pessoa sai e lembra muito do que foi contado de história. Isso. Né? Isso é uma coisa. Outra coisa, pregações motivacionais, aí já é do programa passado, na verdade, né? Onde as técnicas de capacitação que você vai conseguir, de coaching, que foi o tema passado, a pregação inteira é isso. Eu vou te dar agora chaves, olha isso, ferramentas, isso são técnicas. Então, assim, o que está em voga hoje? É isso. O cara vai... Quem prega hoje da igreja? Fulano, não vou não. Hoje eu não vou. Vou amanhã. Quem está em voga, palavra ou pregador? Um cenário bonitinho, todo adaptado, com uma fala mansa, É isso aí. né? Também está na moda. Pastor Patrick estava falando, eu estava me lembrando, dos 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus entra, expôs as Escrituras, não gritou, não falou, né, nada, expôs as Escrituras, estava com eles, e eles falam assim, por acaso, não ardia o nosso coração quando no caminho nos expunha as Escrituras? É isso. Né? Ele só expôs as Escrituras. E o coração daqueles homens arderam, o que eles fizeram? Voltaram para Jerusalém. Vamos lá, para a gente terminar isso. Poderíamos falar que uma enrolação também acontece quando o sujeito sobe no púlpito e diz assim, olha só, eu não preciso estudar para pregar, eu não preciso de esboço, o Espírito me revela tudo. E aí? Posso contar uma história? Comigo, não é historinha não, é verdade. A história não pode sobrepor o conteúdo do programa. Hein? Exatamente. Uma vez Obrigado, Assir. o pastor da igreja pediu que eu pregasse, falasse sobre um tema, e eu desenvolvi mostrando a importância das Escrituras. E aí uma pessoa levantou e disse assim, nós não precisamos disso, porque a Bíblia diz, quando eu for falar para alguém, o Espírito Santo vai me dar naquela hora. Mas qual é o contexto disso aí, pastor? O contexto é como quando fosse comparecer ante os tribunais, né, que eles não se preocupassem com o que falariam, tal, porque ele estaria presente, o Senhor estaria presente. Aí a pessoa pegou esse versículo para mim. Isso aí, gente, eu estou falando com a igreja cheia, tá? Igreja cheia, imagina a cena. Eu falando e alguém, não preciso disso não. Sabe por quê? A Bíblia diz aqui, ó, quando vocês forem falar, não se preocupem com aquilo que vocês vão falar, porque isso, isso e isso. Diante dos tribunais, né? Aí a minha palavra, meu irmão, respeito sua opinião, só que eu penso diferente. E aí continuei falando.
A verdade, Bem. eu passei por essa fase quando eu era um pouquinho mais jovem, não falar que era jovem, Você falava isso, Patrick? né? Não. Aqui na Pode confessar teus pecados. Não, confessar. eu vivi isso, não. Eu vivi aqui e teve uma época, na época que tinham aqui líder de jovens, né, eu pregava na juventude aqui, eu não pregava ainda, mas eu ouvia isso. Não precisa preparar não, porque o Espírito Santo... E eu pensava comigo assim, eu era até mais ou menos novo na fé, não muito novo, eu pensava, vem cá, mas o Espírito Santo... Não, que eu creio que o Espírito Santo inspira, não há dúvida. A questão não é essa. Eu falei, mas será que o Espírito Santo ele só inspira na hora do pregador? Será que o Espírito Santo não fala comigo quando eu oro em casa antes, não? Será que o Espírito Santo não me revela quando... É só na hora. O Espírito Santo, aqui, desceu. Eu não entendi isso, não. Eu falava, estou errado, mas eu não tinha muito argumento, porque eu era novo na fé. Mas eu pensava, eu vivi isso aqui na igreja. Até Entendeu? confunde com uma sessão espírita, que o espírito vai baixar naquele momento ali, e ali só que tem a revelação. Vamos lá, será que um dos sermões mais lindos da Bíblia, né? De Estevão, que ele começa a expor a Escritura lá no Antigo Testamento, será que ele apertou aqui a tecla SAP e saiu? Não. Aquele homem já sabia das Escrituras, ele tinha estudado, debruçado. Lógico. Com certeza. Né? E- É o que o pastor Sidaco uma vez falou, Davi, existem 2 tipos de sermões. Um preparado no joelho e o outro de joelho. O no joelho é aquele, meu Deus do céu, vou pregar hoje. Aí tu bota a agenda aqui, né? Você preparou no joelho. Em 15 minutinhos você prepara. Né? Mas o de joelho é a vida piedosa, é E o você... Espírito Santo ali ministra. Verdade. Lógico. O caso de Estevão. Estevão já tinha, com certeza, lido a Bíblia ali várias vezes, já sabia. Numa necessidade, ele levanta sua defesa bíblica. É diferente do indivíduo que acha que não tem que pensar nada, chegou na hora, porque nós cremos que, de repente, o pastor Assi, prega aqui hoje. Mas e aí é a necessidade. A necessidade, Isso eu creio. o pastor Assi vai orar, Senhor, e aí Deus na hora vai dar a mensagem lembrando. Isso é uma coisa. Outra coisa é você fazer um estilo de vida em que você nunca se prepara. Nós sabemos que há igrejas assim, que não tem nem escola bíblica dominical. O que eles dizem? Que o Espírito Santo vai dar na hora. Então eles não têm nem EBD. Pastor Ayrton, eu diria que, não sei se eu vou errar aqui na palavra, mas que Deus supre as necessidades, mas não respalda, a vagabundagem. É isso aí. É isso aí. diferente, cara. É muito Entendeu? bem. Quando precisa, Deus... Agora, porque eu não preparei, quis ir para a praia em vez de estudar a Bíblia e de orar. Aí agora me ajuda. É isso Às aí. vezes até Deus ajuda por causa do outro irmão que vai receber a palavra. Por misericórdia. Por misericórdia, mas não que Deus esteja respaldando, não tem E sentido. normalmente esses que afirmam isso, eles vêm com achismos e, permita-me usar a expressão, revelamento, não Pô, depois revelação. que eu usei vagabundagem, cara, você pode usar, me perdoa, irmão. Vamos lá, Mas gente. às vezes, assim, a gente... Enfim, Então, vamos agora, ainda que a gente já tenha discutido muitos aspectos e eles trataram como a antítese do que é enrolação, né? O contrário do que é uma enrolação, como nós podemos afirmar que um sermão, uma pregação é bíblica? Como a gente pode entender que não é enrolação, então, mas é um sermão bíblico? Qual seria o primeiro aspecto fundamental nesse caminho? Se ele é fiel ao texto bíblico. Muito bem. Então, o pregador é fiel, ele lê o texto. Aí a gente, se é temático, né, se é expositivo, mas ele está sendo fiel ao assunto do texto bíblico, ou desenvolveu versículo por versículo, ele não saiu, e no final, você entendeu a mensagem, aquilo, não vai lembrar da mensagem toda, mas os pontos que Deus queria falar contigo ficaram gravados no coração, não foi o pregador que se destacou, mas sim o texto que foi pregado. Sim. Eu acho que isso é Há uma reverência à verdade sagrada nesse contexto, é isso? Sim. É isso? com certeza. E ele transmite a mensagem. Ele não está... Aí já avançando um pouquinho mais, ele não está criando nada, ele não está... Você usou o termo vomitar, o termo falar de ideologia, ele está expondo o texto bíblico, aplicando-o de maneira correta para o público. Posso ir além? Não querendo agradar A ou a B, mas fiel ao texto bíblico. E às vezes é complicado se agradar ou não, porque a gente acaba, como pastor de igreja, sabendo de muitas coisas. Então você, não posso pegar esse texto aqui porque podem achar que esse número aqui é o número do candidato, mas nem tinha. Às vezes é bom a gente subir no púlpito sem saber dos problemas da igreja. Por outro lado, porque você fica mais livre para pregar, né? O senhor falou algo. O pregador, ele não cria a mensagem. É isso aí. Ele transmite a mensagem. Nós somos transmissores. Exatamente. A palavra é de Deus, a mensagem é de É Deus. isso aí. Correto? Tem uma frase do John Stott, ele diz o seguinte: explanar o conteúdo de um texto bíblico deve ser a própria vida do sermão.
Concorda, pastor Davi Martins? É isso mesmo. John Stott falou... Tem que Discordar de John Você Stott... já me deu uma carteirada já, né? John Stott. John Stott, ele falou uma frase que eu faço muitas vezes na minha vida. Ele falou assim: você não pode fazer tudo, mas você não pode ficar sem fazer nada. Às vezes tem tanta coisa para você fazer na igreja, tanta coisa. Ai, meu Deus do céu, você não sabe por onde começar, aí eu ouço. Né? Isso que o John Stott falou. Você não pode fazer tudo, mas não pode ficar sem fazer nada. Então, ele disse que... explanar o conteúdo de um texto bíblico deve ser a própria vida do sermão. Pronto. Olha, se você lê um texto bíblico, eu acho até bonito isso, você saber. E outra, às vezes a gente lê o texto como justificativa, como já foi falado, a maneira de você ler, como diz o Hernando Dias Lopes, ela é muito importante. Uma vez ele falou uma coisa interessante. Eu vou ler o texto bem lido, pausadamente. A congregação vai saber que eu estudei esse texto. Comecei bem, terminei bem, respeitando os pontos de interrogação, respeitando as vírgulas. Se eu pregar mal, pelo menos eu li o texto. Então, se você não expor o texto, não explicar o texto, não fazer que a pessoa ouça que você lê o texto, eu acho até, eu tenho até esse hábito de falar isso. Eu vou ler, deixa a tua Bíblia aberta após a leitura. Você já vai estar dando uma informação para a igreja que você não vai fugir do texto. Deixa a Bíblia aberta, acompanha comigo. Ou seja, seja um crente bereano. Né? O que ele está falando? Está aqui, está sendo bem explicado. Eu acho isso extremamente importante. Muito bem. Um terceiro aspecto, então, a gente já tratou 2 pelo menos, então ele é fiel ao texto bíblico, ele não prega sobre, mas prega a palavra, ele não cria mensagem, ele transmite a mensagem. Um terceiro aspecto muito importante para a gente entender que um sermão é realmente uma pregação bíblica. Eu diria que esse aspecto que eu vou dizer agora para vocês, talvez se esse aspecto for preservado, todos os outros são preservados. Que é a mensagem ser cristocêntrica. Boa. Perfeito. Até pincelei um pouquinho sobre isso quando eu falei de personagens, né? Prega sobre Noé, prega sobre Daniel, mas pregar sobre Jesus Cristo, e Paulo fala em Coríntios, crucificado. Porque eu vejo que prega-se muito sobre o Cristo vitorioso, ressurreto. Os milagres dele no Novo Testamento, que são importantes, né? São importantíssimos. Mas assim, o Cristo ressurreto só existiu historicamente, porque primeiro houve o Cristo crucificado. Então, assim, seja o que eu for pregar ou nós formos pregar, Cristo tem que ter o centro da mensagem. Tem que ser. Aliás, foi bom você falar isso. A mensagem, os judeus se perderam na mensagem do Messias porque eles só viram parte do que o Messias seria. Exatamente. Então, pregar o Cristo total. Né? Então, a mensagem deve ser a mensagem total sobre Cristo. Porque, às vezes, você prega o Cristo, mas parte dele. Por exemplo, Cristo tem palavras que Cristo dá de ânimo, olha só, não vai faltar, e aquela coisa toda. Mas tem a mensagem de Cristo, você vai sofrer pelo meu nome. Não é? Aí, Hebreus 11 fala a fé, ela tem que trabalhar com essas duas vertentes. Deus pode me curar hoje. Deus pode me livrar da prisão. Mas a mesma fé, eu posso morrer por amor a Jesus. Quando a gente fala sobre Cristo, então, é uma perspectiva cristocêntrica a partir da obra da cruz como uma referência. Exatamente. Por exemplo, pastor C, vou pegar agora como ilustração, vou pegar um exemplo aqui. Ilustração não, vou pegar um exemplo bíblico, melhor dizendo, de Jesus se encontrando na transfiguração lá com Elias e Moisés. É um texto meio complicado, meio místico, enfim. Resumidamente, a visão, Jesus ali glorificado, ou melhor, transfigurado, com o corpo, né, brilhando lá. Moisés e Elias. Não entrando no texto em si, mas é uma visão, você diria, celestial ou carnal daqui? É uma visão celestial, sim, ali glorificado. Mas o assunto que eles conversavam era da morte, crucificação e sofrimento. Ou seja, só quer se falar sobre as coisas celestiais, mas na verdade não tem como. O caminho para a exaltação é a humilhação. O caminho para a glorificação foi a crucificação. Então, falar sobre Cristo, sobre a obra de Cristo, estávamos perdidos, éramos escravos do pecado, estávamos afastados de Deus, e a obra salvífica foi feita na cruz. Então,
Isso tem que permear todas as mensagens. Mensagem de exortação, tem que estar isso aí. Mensagem de incentivo, de consolo, tem que ter isso junto. Eu creio nisso. Qualquer coisa que você for falar da Bíblia, se você pregar sobre Moisés, sobre Noé, sobre Davi, sobre qualquer um dos profetas, sobre qualquer texto do Novo Testamento. Jesus é o centro das Jesus é o Escrituras. centro. Tem um livro É isso muito aí. conhecido chamado Estudo Panorâmico da Bíblia. Acho que é esse. Ele vai de Gênesis a Apocalipse. É um comentário, né? Um simples comentário bíblico, fácil de entender. Ele vai de Gênesis a Apocalipse, dizendo o que Cristo é em cada livro da Bíblia. Mas é Ou isso aí. seja, em todo livro da Bíblia você vai encontrar Cristo. Eu diria também, pastor, Sim. é pregar o que Atos 20, 27 fala. Todo o plano de Deus. E não uma parte do plano. Paulo diz que pregou todo o plano. Todo o plano de Deus. Sim. A salvação, o que Jesus fez, a redenção, o céu. Você prega todo o plano, as coisas boas, as coisas difíceis. Senão as pessoas vão ter uma outra definição do que é o Evangelho. Muito bem. Você, né? Foi até uma aula sua que você me deu às vezes, eu me cobro isso. Eu me cobro isso. Quantas vezes eu preguei sobre o livro de Sofonias? Eu preciso pregar sobre o livro de Sofonias. Tem coisas ali que não estarão em outros Tá na livros. Bíblia, não tá? Está na Bíblia. Tá na Bíblia, né? A pessoa ali já olhou ali, que sabe que está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Tá na Bíblia. Tá. Tem uma frase do Agostinho que eu gosto muito sobre isso. Ele diz o seguinte: se você crê somente naquilo que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Né? Se eu pego as partes boas Caixinha e de promessa que tinha antigamente. caixinha de promessa, e rejeito a totalidade, Romanos 11, 22 considera a bondade e a severidade de Deus. Se eu não considero o todo, eu não estou escolhendo e eu não estou realmente ouvindo uma pregação bíblica, mas uma pregação que foi criada para atender os meus interesses. Isso né? aí. Podemos terminar dizendo que toda pregação tem que ser para a glória de Deus? Parece redundante fazer essa afirmação, mas podemos afirmar assim? Cada um fala um pouquinho aí para a gente concluir esse... Se for Esse papo cristocêntrica, será para a glória de Deus. Toda pregação deve ser para a glória de Deus, salvação do homem. Isso aí. Aí, porque Deus não divide a sua glória, né? Se você pregar e não tiver a glória de Deus, a glória vai ser vanglória, glória humana. Uma vã glória, uma glória vã. É isso aí. Nós precisamos desglorificar o homem para glorificar a Deus na pregação. Não é isso? Amém. Caminho para a glorificação é o caminho da humilhação, não tem outro caminho. E da cruz. Enquanto a gente fica da cruz, se quiser se exaltar, a gente vai ser abatido, não tem como. Muito bem, gente. Terminamos mais um papo teológico, mais um tema importante, sermão, enrolação. Que bênção ter você com a gente. Compartilhe aí com alguém e vamos valorizar a pregação. Valorize o seu pastor na sua igreja, que tem servido a você com a palavra de Deus, sendo fiel. Seja fiel, procurando sermões que são bíblicos e não aqueles que estão na moda ou dos pregadores famosos. Olha, não somos contra, tem um pregador famoso muito bom, às vezes usar técnicas da moda também não é de todo ruim, mas o mais importante é manter a fidelidade na Bíblia, no Evangelho, para que Deus seja glorificado, para que pessoas sejam salvas e para que nós, crentes em Jesus, sejamos edificados por Ele. Que Deus abençoe você grandemente.